Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, meus queridos alunos. Aqui estou eu mais uma vez, professor Natanael, para mais uma tarde de uma bela matemática. Hoje com o conteúdo de radiciação de números naturais. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a radiciação e eu espero que você tenha praticado bastante a potenciação, porque hoje nós vamos ver que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, acompanhe comigo. Vamos lá. Acompanhe comigo aqui, primeiramente, a definição de radiciação. Vamos lá. Primeiro conceito. A radiciação é a operação matemática inversa da potenciação. Eu quero que você grave isso daqui, olha. É uma operação que? Inversa da potenciação. É a operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que, multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes, dá um valor que conhecemos. Eu vou explicar logo a notação de radiciação e aí eu volto para esse conceito para a gente entender ele e por que que ele é o inverso da potenciação. Então, vamos aqui. Acompanhe comigo. A notação de potenciação é essa. Nós temos todo esse aspecto aqui que é a notação de potenciação. Fica um pouco poluído o desenho. É isso aqui. Então, a potenciação possui essa seguinte estrutura. Isso aqui, esse símbolo que a gente chama de raiz, tá? Raiz. Esse símbolozinho aqui a gente chama de raiz. Esse número que eu chamei aqui de n, que ele fica aqui fora da raiz, ele é chamado de índice da raiz. E o cara que fica dentro da raiz, ele é chamado de radicando. Então, essa é a nossa estrutura da raiz, tá? Aí a gente vai ver que vai ter raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, que vai ser a nossa leitura. Aqui a gente lê assim, raiz de n, né? Com radicando quem? Radicando a. Tudo bem? Então vamos lá, recapitular. Qual é a estrutura? Esse símbolozinho aqui que a gente tem que gravar, que é o símbolo da raiz. Esse cara que fica fora é o índice. E esse aqui que é o radicando. Por exemplo, nesse exemplozinho aqui, nós temos aqui, ó, raiz cúbica de 125. Como é a leitura? Vamos praticar a leitura da potência. Primeiro eu vou ler o quê? O símbolo da raiz. Então vou dizer raiz. O 3 a gente chama de cubo, tá? Lembra que lá da potência, o 3 é chamado de cubo. Então, raiz cúbica de quanto? De 125. Ou seja, a gente lê primeiro a raiz, o símbolo, depois o índice e depois o radicando. Vamos praticar aqui. Raiz quarta de quanto? De 16. Agora, chegou aqui num grande momento. Raiz o que, professor? Todas as vezes que você vê apenas o símbolo de raiz, é porque aqui implicitamente nós temos o 2. Tá? Então o que a gente vai ler? Raiz quadrada de 36. Beleza. Agora eu quero voltar. Vou botar aqui o pincel. Porque eu quero voltar aqui na nossa definição. Professor, como é que se calcula a raiz cúbica? Raiz, né? Cúbica de 125. Vamos para a definição. A gente sabe que a radiciação
ela é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual o valor que multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes dá um valor que conhecemos. Então, ó, quando eu quero, por exemplo, descobrir quem é a raiz cúbica de 125, eu faço a seguinte pergunta. Quem é o número, vou chamar de x, que elevado a 3, ou seja, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai dar igual a 125. Olha só. É isso que está dizendo aqui o conceito, olha. É a operação que realizamos quando queremos descobrir um número, que multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes. Quem é essa quantidade de vezes aqui? É o índice, ó. Ou seja, eu quero descobrir um número aqui, ó, um númerozinho aqui, x, que é elevado a 3, ou seja, multiplicando por ele mesmo 3 vezes, vai dar o 125, ou seja, um valor que conhecemos. Quem é esse valor? O radicando. Então eu vou pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar como resultado 125. Se você pensar um pouco, você vai descobrir que é o 5. Porque 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Então, a resposta para a raiz cúbica de 125 é o número 5. Eu coloquei aqui, eu vou deixar só o 5. Raiz cúbica de 125 é o número quem? O número 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Vamos lá, vamos mastigar bem essa definição. Quando eu quiser saber, né, tipo a raiz cúbica de 125, o que é que eu vou me perguntar? Vou me perguntar o seguinte, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar como resultado quem? O nosso radicando, que é o 125. Aí você pensa um pouco e vai descobrir que é quem? O 5. Por quê? Porque o 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes, né, que é o índice, vai dar como resultado quem? O nosso radicando, que é o 125. Então, raiz cúbica de 125 é quanto? É o 5. A gente vai ver mais na frente, isso aqui a gente está fazendo assim porque é para a gente entender a definição. Lembra, ó, que a gente viu que a gente colocou aqui que a radiciação é a operação matemática inversa da potenciação, ou seja, para mim descobrir a raiz de alguém, eu tenho que utilizar da potência. Por isso que a raiz é o processo inverso. Então a gente está fazendo dessa forma, para a gente ver que, de fato, a radiciação é o processo inverso da potenciação. Tudo bem? Mas mais na frente a gente vai ver um método mais rápido para se encontrar a raiz de qualquer número. Seja raiz quadrada, seja raiz cúbica, seja raiz quarta e assim vai. Que no caso, vocês viram isso daí com a professora Luana, que é a decomposição em fatores primos. Por isso que é importante você estar acompanhando todas as aulas. Mais na frente eu vou fazer uma aula dedicada só ao cálculo de raízes. Então vamos aqui. Vamos praticar mais uma vez nesse exemplo 2 aqui. Aqui nós temos raiz quarta, né? Ó, raiz quarta de quanto? De 16. Qual é a pergunta que eu tenho que me fazer? Qual é o número que eu vou multiplicar 4 vezes por ele mesmo, né? 4 vezes por ele mesmo, que vai dar como resultado o 16. Não é isso? Ó? Qual é o númerozinho x que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar o 16? E aí?
quem seria esse número aqui que está multiplicando por ele mesmo 4 vezes vai dar o 16? Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão ver que esse número é o número 2. A gente vai ver que 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, e vezes 2 dá quanto? 16. Ah, então raiz quarta de 16 é o 2. Tudo bem? Então, próximo slide. Próximo slide não. Próximo exemplo. Raiz quadrada de 36. Lembre-se que esse 2 não estava aqui, já foi o que coloquei, está de roxinho. Mas se não vier o índice, a gente já fica subentendido que aí é o 2. Então, como é que a gente vai se perguntar aqui? Então, vamos lá. Como é que a gente vai se perguntar aqui? Qual é o número, professor, que multiplicado por ele mesmo 2 vezes... Professor, 2 vezes por quê? Porque o índice é 2. Então, eu tenho que procurar o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá como resultado quem? O radicando, o 36. Então, se você pensar um pouco, quem é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36? Eu ouvi alguém dizendo o número 6. Está correto. Se eu pegar o 6 e multiplicar 2 vezes, a gente vai ver que o resultado é quanto? 36. Então, raiz quadrada de 36 é igual a quanto? A 6. Queridos, espero que essa explicação da definição de como se procura uma raiz tenha ficado claro, tá? Então vamos para o nosso próximo slide. Aqui eu coloquei alguns exercícios de fixação para a gente fixar ideias. Coloquei aqui, ó. Eu vou enfatizar aqui a questão da raiz quadrada. Raiz quadrada, eu vou enfatizar a questão da raiz quadrada. Só que depois eu vou fazer uma aula voltada só para o cálculo de raízes. Qualquer raiz. Pode ser quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Porque o aluno ele tem que se desenvolver por completo. Mas hoje, nessa aula, a gente vai focar no estudo das raízes quadradas. Tudo bem? Então, vamos ler aqui. Raiz quadrada de 125. Lembra, se não tem o índice, é porque ele é quem? O 2. Se não tem o índice, é porque é quem? O 2. Ah, beleza. Então, vamos lá. Quem é a raiz quadrada de 625? Então, você vai pensar. Qual é o número que multiplicado por ele 2 vezes vai dar 625? Aí, se você pensar um pouco, esse número aqui, ele vai ser o número 25. Pode multiplicar aí. Vai dar 625. Então, raiz quadrada de 625 é 25. Tudo bem? Nosso próximo exemplo. Raiz quadrada de 225. Então vamos pensar no número que multiplicado por ele mesmo dá 225. Quem seria esse número? Pensa um pouco. Você vai encontrar que ele seria o número... ele é o número 15. Ou seja, 15 vezes 15 vai dar quanto? 225. Então a raiz quadrada de 225 seria 15. E aqui, raiz quadrada de
de 169. Quem seria a raiz quadrada de 169? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 169? Esse número, querido, seria o 13. Então, 13 vezes 13 vai dar quanto? 169. Então, raiz quadrada de 169 dá 13. E o último exercício aí, eu vou deixar como atividade para casa, para vocês calcularem quem é a raiz quadrada de quem? De 100. Só que, antes de passar o slide, eu queria deixar uma outra atividade também para casa. Vai ser uma atividade que vai fazer você perceber mais ainda como a radiciação e a potenciação, elas são processos inversos. Por exemplo, eu vou pegar aqui a partir do 1, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá quanto? 1 ao quadrado dá 1, né? Porque 1 vezes 1 dá 1. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá quanto? 2 vezes 2? 4. 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. 4 ao quadrado dá quanto? 16. O que é que eu quero que vocês percebam? Percebam o seguinte. Percebam o seguinte. Esse processo, se eu perguntasse para vocês quem seria a raiz quadrada do 1? A raiz quadrada do 1 é o 1. Por quê? Porque 1 multiplicado duas vezes, né, que é 1 ao quadrado, vai dar quanto? Vai dar 1. Se eu perguntasse para vocês quem é a raiz quadrada do 4? Quem é a raiz quadrada do 4? É o 2, porque o 2 elevado ao quadrado é que vai dar o 4. Se eu perguntasse para vocês quem seria a raiz quadrada do 9? Quem é a raiz quadrada do 9? É o 3, porque 3 ao quadrado vai dar o 9. Então, eu quero que vocês construam essa sequência até o 25 ao quadrado. Ou seja, você vai fazer o 5 ao quadrado, vai dar um valor aqui. Aí eu quero que você faça essa mesma pergunta. A raiz quadrada de 16 é quanto? 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado dá 16. Mas por que isso, professor? Porque essas raízes quadradas do 1 até o 25, no caso aqui que vai dar 625, ou seja, a gente tem que a raiz quadrada de 625 é o 25, porque 25 ao quadrado dá 625. Por que eu estou pedindo isso para vocês? Porque essas raízes menores, tipo raiz de 1, raiz de 2, raiz de 4, 16, essas raízes, o aluno que ele teve um bom ensino fundamental, ele tem que ter essas raízes na cabeça. Então, esse vai ser um processo que vai lhe ajudar a fixar essas raízes lá aí na sua cabecinha. Tudo bem? Então você vai fazer, ó, 5 ao quadrado, aí vai dar aqui o resultado. 6 ao quadrado dá o resultado. E faz esse mesmo processo, essas mesmas perguntas que eu fiz aqui. Ou seja, ó, quem é raiz quadrada de 1? Vai dar 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 4 dá quanto? Dá 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado, né, dá 4, que é o radicando aqui. E aí você vai construir essa sequência. E aí você já vai estar com o caderno e toda semana olhando para ele. Cole no banheiro, que você vai escovar o dedo todo dia, você passa e vê. Cole na porta do quarto, onde um lugar onde você passa e vê. Olha, cole na frente da televisão, que é onde você vai todo dia e vê. Ah, olha, 4 ao quadrado é 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, cole em algum lugar onde você veja todo dia. Não, por quê? Porque esse é um processo muito importante para você. Raiz quadrada e potenciação
você vai precisar desde o ensino fundamental até o nível superior. Tudo bem? Então, pratiquem isso que eu coloquei, construa e sigam minhas dicas. Então, no nosso próximo slide, a gente vai ver algumas operações com radicais de mesmo índice. Olha, eu coloquei aqui apenas umas. Os radicais, eles possuem várias operações, várias coisas que precisam ser praticadas. Mas eu coloquei essas porque eu vejo alunos de nível médio errando ainda essas operações, tá? Então é importante que você saia daqui do ensino fundamental com essas propriedades, com isso na cabeça. Beleza. Operações com radicais de mesmo índice. Perceba que aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho uma multiplicação, ó, entre dois radicais. Perceba? Raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3. Perceba que aqui é uma multiplicação entre dois radicais. E perceba que eles têm o mesmo índice. Quando eles têm, ó, o mesmo índice, o que é que eu faço para me multiplicar eles? Eu repito a raiz com o mesmo índice e multiplico os radicandos, ó, 9 vezes 3. Aí, repete a raiz com o índice, 9 vezes 3, 27. Se você aplicar lá as definições, você vai ver que o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que vai dar 27, é o 3. Ó. Observação importante. Você só pode fazer essa multiplicação se os índices foram os mesmos. Porque lá pelo ensino médio, muitas das vezes ainda pelo ensino fundamental, a gente pega alunos multiplicando radicais que têm índices diferentes. Então só posso multiplicar se os índices aqui, ó, forem iguais. Pronto. Essa é uma propriedade que envolve a multiplicação. E outra coisa. Se você encontrar essa expressão, você pode desmembrar ela num produto. Ó. Você pode fazer o processo inverso. Ou seja, você pode sair daqui e vir para cá. Assim como você pode sair daqui e ir para lá. Porque lá no ensino médio você vai ver que é importante essa ida e essa volta. Vamos lá. Na letra B, eu tenho uma divisão. Perceba. Vou mudar aqui a cor. Aqui na letra B, você tem uma divisão entre radicais. Perceba que aqui, ó, tem um símbolo na divisão aqui, ó, que eu falei lá na aula anterior. Quem é o numerador? Eu tenho aqui, ó, raiz quarta de 64. E aqui embaixo eu tenho raiz quarta de quem? De 4. Perceba que os índices são os mesmos, né? O índice, ó. Aqui é o índice 4 e aqui é o índice 4. Ah, se o índice é o mesmo, então significa dizer que eu posso colocar eles dentro da mesma raiz. Ó. Ou seja, repetir a raiz com o índice, que é o mesmo aqui dos dois, e peguei 64 dividido por 4. Por quê? Porque a operação é de divisão. Pronto, peguei 64 dividido por 4. Igual, repetir a raiz com o índice. Né? Ó, o índice aqui. E quem é? Raiz quarta de 16. A gente já até calculou nos slides anteriores. Raiz quarta de 16 é quanto? 2. Então, nossa resposta aqui para o item B é 2. Tudo bem? Aqui é uma outra situação que muitos alunos erram. Como somar e subtrair radicais. Primeira coisa, eu só posso fazer uma soma de radicais se o índice for o mesmo e se o radicando for o mesmo, tá? Observação. Só posso fazer uma soma ou uma subtração se o índice da raiz e o radical forem o mesmo. Perceba, ó, que o índice aqui, ó, na letra C é 2
E o índice aqui também é quem? É 2. Quem é o radicando? 3 e 3. Ah, então eu posso somar. Professor, como é que eu faço essa soma? Eu vou repetir a raiz e o radicando. Tá aqui, ó, porque ele faz parte tanto desse quanto desse. E aí eu vou somar quem está fora. Quem está fora aqui seria o 3 aqui e o 2 aqui, ó. Então eu pego o somo. 3 mais 2 dá 5. Então a nossa respostazinha aí seria quem? 5 raiz quadrada de 3. Então só posso somar se os índices e o radicando forem o mesmo. Observação nisso daí. Prestem atenção nisso daí. E para subtração, professor? Para subtração é a mesma observação da adição. Perceba aqui por que eu subtraí. Porque o índice e o radicando é o mesmo aqui e é o mesmo aqui. Aí o que eu fiz? A operação da subtração, eu peguei, ó, 9 menos 5, que deu 4. Então a resposta ficou quem? 4 raiz cúbica de 3. Porque, ó, como os dois são iguais, tanto num quanto no outro, eu repeti ele aqui, ó. Raiz cúbica de 7. E aí, eu coloquei o resultado da subtração, 9 menos 5 deu 4, aqui do lado de fora. Então, esse é a ênfase que eu queria dar em algumas operações com radicais. Essa foi a nossa aula com radiciação. Pratique o conceito abordado nessa aula. E aí, tanto o seu pai quanto sua mãe ou o responsável pode estar se deslocando até a escola para pegar a lista de exercícios que eu preparei para vocês. E mais, essas listas já vão vir mais robustas, por quê? Porque a professora Luana já falou sobre as 4 operações básicas, eu já expliquei as expressões numéricas com essas operações básicas, e agora vamos ter uma aula só sobre expressões numéricas, envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e divisão. Então, bons estudos, eu conto com a sua dedicação. Não esqueça de estar preparado às 3 horas na nossa próxima aula. E não esqueça também de visitar o nosso canal no YouTube da CEMED Rosário. Vai lá na playlist, clique lá na guia vídeos, volte às aulas, assistam todas elas. E aí, sigam uma sequência e tirem as dúvidas, tanto comigo quanto com a professora Luana, quanto na sua escola com o professor. Boa tarde a todos.